Gente, que alegria ter vocês aqui. Quero agradecer principalmente a Deus pela oportunidade da gente estar tratando desse tema de empreendedorismo. Meu nome é Eduardo Fresarim, eu sou membro da Nova Aliança desde 2006, então há 16 anos a gente está aqui, eu e minha família. Sou muito grato a Deus por essa casa, por toda a cobertura que a gente tem. Eu estou vendo aqui a honra de ter pastores aqui, né? Pastor Paulão, Pastor Rocha, Pastora Cris, e outros, né? A pastora Márcia estava agora há pouco, líderes, supervisores. Que bênção poder fazer parte desse lugar. Quero agradecer também a minha família está aqui, a Carol, a Rafa, o Dudu, e são um suporte mais do que importante, essencial, né? Essa semana foi uma semana de luta para mim. Eu decidi falar sobre esse tema de coragem e eu fiquei com muito medo, na verdade, de falar desse tema. Né? Durante a semana eu acordei de madrugada algumas vezes, orando, Deus falando comigo algumas coisas. Quero agradecer também, eu tenho aqui sócios e colaboradores também. Como é bom poder saber que vocês estão aqui e vocês fazem parte dessa história que a gente está construindo. Então, é muito bom ter aqui todos vocês junto com a gente, né? Principalmente o pastor Davi, a pastora Mônica, que não pôde estar aqui hoje, mas quero agradecer eles assim pela visão que Deus colocou no coração deles de investir em empreendedorismo, investir em empreendedores e empreendedoras, porque eles entendem, é uma visão de Deus para eles, que faz parte do plano, faz parte do propósito do Senhor, do chamado para algumas pessoas empreender. Então, é disso que nós vamos falar hoje, um pouco sobre isso daí. Foi legal que durante o louvor, o Rassaboni falou assim, trabalho, negócio, carreira, é meio, nunca é fim. E eu concordo totalmente com isso, e eu sou grato a Deus também por essa igreja, por essa casa, porque aqui eu aprendi que, como empreendedor, eu sirvo a Deus em tempo integral. Quando eu me converti, eu tinha uma visão de que, assim, olha, negócio, dinheiro, correr atrás de grana, de ganhar mais, de crescer, de conquistar. Quando eu me converti, parece que foi um choque para mim. Mas será que isso tudo tem a ver com o reino de Deus? Eu cheguei a orar, um ano de conversão mais ou menos, eu fui num Nico, e lá no Nico tem um momento lá que a gente abre mão de algumas coisas. E eu comecei a orar, falei, Deus, se o meu negócio, se empreender foi alguma coisa que vai me tirar, vai me levar para longe do Senhor, então eu quero entregar para o Senhor. Eu não quero correr o risco de andar mais distante do Senhor, eu não quero mais. Mas aí eu fui aprendendo. E um dia eu ganhei um livro do presbitério da Nova Aliança. E aí li esse livro, recomendo, inclusive já recomendei no podcast, o livro chama Deus e o Mundo dos Negócios. E eu descobri, lendo aquele livro, com grandes homens ao redor do mundo, que o empreendedorismo, hoje, é como se fosse um ministério que Deus está usando. Deus está usando grandes homens e mulheres de negócios para estender o reino dele. Líderes que geram emprego, que movimentam a economia e que estão servindo a Deus em tempo integral. A partir daquele momento, eu tive a convicção de que o meu negócio faz parte do reino de Deus. Então, eu quero dizer para você que é empreendedor, ou ainda não é, o teu negócio é extensão do reino de Deus. Onde você está, o cliente que você está atendendo, o produto que você está vendendo, o lugar onde você está comprando, teus fornecedores. Aquilo ali é o ciclo de influência que Deus te deu para tocar vidas, para abençoar pessoas, para levar a palavra, para ser exemplo. Né? Essa semana eu estava conversando, tenho também a alegria de ter alguns colaboradores que são membros dessa casa, estava conversando com o Stelo lá na empresa, né? E a gente conversando assim, olha, a gente precisa evangelizar o tempo todo, pregar a palavra de Deus o tempo todo. E se precisar, a gente fala alguma coisa. Porque muitas vezes, como empreendedores, a gente não precisa ficar falando o tempo inteiro. Mas a gente precisa se portar como alguém que faz parte do reino de Deus, como um servo de Deus, né? Então, eu acredito muito nisso. Eu quero passar aqui, a Tamile vai me ajudar hoje, gente. A Tamile está minha parça que está lá em cima, cuidando da mídia. Então, ela vai me ajudar a passar os slides. Tamile, pode passar um aqui. O que eu vou fazer?
Eu vou deixar já esse QR Code, que é o do meu WhatsApp, tem o meu número ali. Quem quiser fazer a leitura, por quê? No final eu quero abrir para perguntas. Então, se durante aqui a nossa conversa, você fala, puxa, gostaria de perguntar alguma coisa sobre isso. O Tiago e o Totti vão me ajudar aqui. Né? Quero agradecer também o Tiago e o Totti. Estamos juntos aqui, o pastor Davi pediu para a gente, deu esse desafio para a gente aí, de liderar essa ação aí, que é o Indo Empreendedores, né? Então eles vão me ajudar aqui a responder se ficar alguma dúvida, tá? Então já está aí o número, mas eu vou mostrar de novo no final, tá? Esse número aqui. Bom, eu quero desmistificar aqui esse nome, empreendedor. Tem gente que fala assim para mim, mas qual que é a diferença de empreendedor e empresário? Por que vocês não falam empresário? Eu sinto que tem uma diferença grande entre empreendedor e empresário. Empresário, para mim, é um título dado para alguém que tem um CNPJ. Qualquer pessoa que abra um CNPJ, seja um MEI, seja uma empresa microempresa, empresa de pequeno porte, média ou grande empresa, qualquer pessoa que tem um CNPJ é um empresário ou uma empresária. Para mim tem uma diferença. Empreendedor não é um título, não é uma posição de alguém que tem um CNPJ. Empreendedor é um comportamento. É a forma como as pessoas se comportam, a forma como elas lidam com as situações. Não necessariamente precisa ter uma empresa, é uma questão de atitude, de modelo mental. Normalmente, empreendedores são pessoas inconformadas no bom sentido. Inconformado com a situação que vive, inconformado com as injustiças desse mundo, inconformado talvez com o governo, com tudo de injustiça que acontece nesse mundo. E os empreendedores, eles podem ter empresa, como pode ser intraempreendedores, ou seja, pessoas que empreendem a sua própria carreira. Tem pessoas que estão num nível alto de liderança dentro de grandes companhias. Essas pessoas são intraempreendedores, elas empreendem dentro de outras empresas. Então, empreender é muito mais comportamento do que qualquer outra coisa. A Bíblia, para mim, é o maior livro de empreendedorismo que existe. Eu estou lendo a Bíblia com uma visão empreendedora. Então, estou pegando lá, estou acompanhando a leitura da Bíblia da igreja aqui, aí passa a história de Abraão, Isaac, Jacó, José. Se você olhar, todos esses são grandes empreendedores. Noé, são grandes empreendedores. É que a Bíblia ela traz o contexto histórico que envolvia o tempo dela. Depois a gente entra numa parte que tem muita guerra, né? Tem várias guerras que a Bíblia narra. Eu tenho certeza que se a Bíblia fosse escrita hoje, no contexto de hoje, a Bíblia falaria muito diretamente de negócios. Porque assim como era muito comum guerras naquela época, hoje é muito comum que todos nós aqui, né, todos os membros da Nova Aliança, adultos, ou estão procurando emprego, ou estão abrindo um negócio, ou estão empreendendo fora ou dentro de alguma empresa. Então, faz parte do nosso dia a dia. Então, se a Bíblia fosse escrita hoje, no contexto que a gente vive, a gente talvez veria muito menos... Deus iria usar muito menos a guerra como exemplos, como pano de fundo, e muito mais os negócios, porque é a nossa realidade, o trabalho, a carreira. Né? Então, para mim, a Bíblia é um grande livro de empreendedorismo. Hoje, a gente tem, inclusive na Nova Aliança, para mim, um grande empreendedor. O pastor Davi, para mim, e os pastores do presbitério são empreendedores do reino de Deus. A gente vê o pastor Davi o tempo inteiro inconformado. Abrindo igreja lá no Portugal, aí ele vem, visita a igreja no Nordeste, e planta igreja aqui por perto, e abre campos aqui. Né? Então, é um perfil de comportamento empreendedor. Então, eu digo isso porque a gente, senão parece assim, poxa, então é só para quem tem um chamado especial de Deus, de ter um negócio. Não. Eu acredito que todos nós, mesmo tendo a nossa carreira, podemos ser empreendedores. Então, próximo aí. Aqui, agora, eu quero falar sobre 10 características empreendedoras, eu não vou detalhar cada uma, a Flávia até falou, né, ele vai falar alguma coisa. Isso aqui, gente, não é coisa da minha cabeça, não fui eu que estudei. Nos Estados Unidos, logo depois da grande crise que teve em 29, os Estados Unidos a economia americana estava destruída. E aí, o governo dos Estados Unidos falou, o que nós vamos fazer para alavancar a economia? Falaram, olha, uma das formas é empreendedorismo. Uma das formas é
abertura de empresas, porque através de empresas vai gerar emprego, vai movimentar a economia. Beleza. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar a entregar dinheiro para as pessoas que querem empreender, vamos dar dinheiro na mão delas. E o governo começou a entregar dinheiro através do banco deles, emprestar ou até colocar dinheiro na mão das pessoas a fundo perdido para fomentar o empreendedorismo. Passaram-se alguns anos, a grande maioria de quem recebeu dinheiro foi à falência. Não deu em nada. Mas aí o governo também percebeu, as entidades de fomento dos Estados Unidos, que muitos que não tinham recebido nada de dinheiro estavam prosperando. As empresas estavam crescendo, estavam contratando, estavam desenvolvendo produtos, estavam exportando e estavam movimentando a economia. Aí falaram, bom, vamos fazer um estudo. O que essas pessoas que, mesmo não recebendo dinheiro, o que elas têm em comum? Ficaram quase 20 anos estudando os empreendedores de sucesso dos Estados Unidos. E depois de 20 anos de estudar milhares de empreendedores, chegaram a essas 10 características empreendedoras. Então, isso aqui tem um embasamento científico de tempo enorme. Então, se você quer ser um bom empreendedor ou até intraempreendedor, siga essas 10 características aqui. Busca de oportunidade e iniciativa, persistência, correr riscos calculados, exigência de qualidade e eficiência, comprometimento, busca de informações, estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemático, persuasão e rede de contatos, e independência e autoconfiança. Essas 10 características, inclusive, fazem parte de um treinamento chamado Empretec, que hoje no Brasil quem aplica é o Sebrae. Tá? Então, quem tiver mais interesse em entender sobre isso, eu não sei quantos tem por ano do Sebrae, acho que são poucos, 1 ou 2 por ano, tem esse treinamento aqui em Londrina 1 ou 2 vezes por ano pelo Sebrae. No Paraná deve ter umas 5 ou 6 cidades só que tem. Eu fiz esse treinamento e mudou minha vida. Eu fiz em 2011, de lá para cá, sim, aumento de faturamento, mais contratação de mão de obra, mudou a minha vida. Acho que tem alguns aqui que fizeram. O Alex fez, né, Alex? Tem mais alguém aqui que fez em Empretec? Aí, ó, tem mais gente que fez. É um treinamento que vale a pena. Aí, hoje, eu quero focar aqui em correr riscos calculados. É isso que nós vamos falar. Quando a gente pensa em coragem, se a gente precisa ter coragem, é porque em algum momento a gente tem medo. Né? E aí, tem esse próximo slide que eu coloquei aqui, eu estou mostrando um pouco sobre pesquisas. Eu tenho ouvido muito em podcasts, em palestras, muitos palestrantes, muitos especialistas falando. O medo é um dos maiores inimigos do empreendedorismo. As pessoas sonham, Deus tem planos, Deus tem sonho, mas muitas vezes a gente para no medo. O medo de se lançar, o medo de fazer. Foi legal a dinâmica que a Flávia fez. Às vezes a gente tem medo até de colocar a mão dentro de uma sacola. A gente tem medo do que a gente não consegue ver. Né? Talvez o que melhor representa o nosso medo é aquele medo de escuro. Por que a gente tem medo? Muitos têm medo de escuro. Eu tive muito medo de escuro por muito tempo. Porque o escuro, você não sabe o que tem lá. Você não sabe onde você vai pisar, você não sabe se alguém vai aparecer, um animal ou alguém. Você não sabe o que vai acontecer. Então, o empreendedorismo, muitas vezes a gente tem o mesmo medo como se fosse um medo de escuro. Mas foram feitas algumas pesquisas ao redor do mundo, e uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos revelou que 1/3 dos entrevistados disseram ter mais medo de iniciar um negócio do que pular de paraquedas. Olha que doideira, gente. Imagina um negócio desse. Eu falava até 2017 eu falava que eu ia pular de paraquedas. Depois que eu fui nas montanhas-russas com a minha família, que eu cheguei todo machão lá, falei, eu vou em todas essas montanhas-russas, eu não consegui, tremi na base, nunca mais eu falo. Eu acho que eu não pulo de paraquedas de jeito nenhum. Então, imagina ter mais medo de abrir um negócio do que de pular de paraquedas. Então as pessoas entendem que pular de paraquedas tem menos risco. Ela olha e fala, não, tem um paraquedas principal, tem um reserva, eu vou pular junto com alguém que tem experiência, então tem menos risco de eu morrer, de acontecer uma coisa muito ruim comigo, pulando de paraquedas, do que abrir um negócio. Porque abrir um negócio aí, não sei se tem reserva, se tem alguém que ajuda, eu não sei, aí é mais difícil, é mais perigoso. No Brasil, foi feita uma pesquisa que fala assim, qual que é um dos seus medos de empreender? 52% das pessoas concordaram em ter medo de fechar seu negócio caso ele não dê certo. Sabe que no Brasil nós temos uma cultura
que é o medo do fracasso. O medo do fracasso no Brasil ele é terrível. Parece que a gente já cresce, criança, assim, desde novinho, parece que a gente está totalmente errado se a gente errar, se a gente é um fracasso, assim. E, na verdade, eu já tenho visto várias pessoas dizendo fracasso é quem não faz. Porque quem faz e erra, não fracassou. Ela tentou e aprendeu alguma coisa. Mas no Brasil, parece que um empreendedor que fracassa, que tem que fechar um negócio, meu Deus, essa pessoa é um fracassado. E enquanto na cultura americana é o contrário. Na cultura americana valoriza-se muito. As grandes empresas até procuram, fundos de investimento procuram investir em alguém que já faliu 2, 3, 4 vezes. Na média, os grandes CEOs, os grandes empreendedores, já faliram pelo menos 4 ou 5 vezes. Então, se você faliu aí 1 ou 2, fala assim, tem muito chão ainda pela frente. Pra você ficar bom mesmo. Então, mas a gente tem medo. E eu estou aqui, gente, com muito temor, com muita responsabilidade de dizer assim, todos nós temos. Hoje eu tenho 3 empresas, tenho quase 50 pessoas trabalhando comigo, a gente gera um faturamento relevante, a gente impacta a vida de muita gente, a gente trabalha com eventos, às vezes tem nos nossos eventos 3 mil, 5 mil, 10 mil pessoas conectadas. Eu falo, meu Deus do céu, se cair alguma coisa, se dá um problema, olha o estrago que nós vamos fazer. Olha o tamanho, então, o frio na barriga, o medo é normal. Eu não tô vindo aqui dizendo, gente, eu não tenho medo, vou dar uma aula para vocês de como não ter medo, de como ter muita coragem. Só que tem uma coisa, não tem como ter coragem sem antes ter medo. Não tem jeito. Então, o medo faz parte. Né? Medo, ele faz parte da nossa vida. Né? Então, uma das definições do dicionário para medo é ansiedade irracional ou até fundamentada, receio, ameaça. A Bíblia fala, inclusive, porque o medo supõe castigo. A própria Bíblia diz isso lá em 1 João 4,18, que o medo ele supõe que você vai ser castigado. Então, quando a gente tem medo, na verdade, não é assim, ó, a gente está vivendo o futuro já. Ah, meu Deus, se eu fracassar nessa empresa, vai acontecer isso, 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 isso. Se não der certo, vai acontecer aquilo, aquilo. Eu começo a supor um monte de coisa que vai acontecer. Por isso que aumenta a ansiedade, porque a ansiedade é o excesso de futuro. É quando eu vivo lá na frente. Eu estou vivendo mais o futuro do que o presente. E isso me gera ansiedade, porque eu não sei o que vai acontecer. O que será que vai acontecer? Ter medo não é ruim. É uma reação natural. Ela nos protege de vários perigos. Vocês concordam que se a gente não tivesse medo, talvez a gente se queimaria, a gente cairia num buraco, a gente morreria num acidente de carro. Quando você está lá no teu carro e começa a correr, dá aquele frio na barriga, você sente medo. Por quê? O medo é importante. Deus colocou o medo em nós para nos proteger. Né? Mas quando ele não é controlado, quando a nossa alma, quando a gente perde o controle desse sentimento para a nossa alma, aí a gente perdeu o controle. E aí o medo passa a nos controlar. E quando o medo passa a nos controlar, a gente vive escravo do medo. O medo paralisa a gente. Não é só de empreender. De repente você tem uma baita de uma oportunidade de fazer alguma coisa. De repente você é funcionário, chega na tua mão um projeto assim, olha, incrível. Mas você fica com medo de assumir aquilo, porque, meu Deus, será? Será que isso aí vai dar? Será que isso vai dar certo? Será que eu sou capaz? Será? Muitos serás vêm na nossa cabeça. E eu quero hoje falar com vocês assim, qual será a causa do medo? Quais são as causas do medo? Todos os nossos medos se baseiam na possibilidade de algo ruim acontecer. Todos. Dúvidas, incertezas, inseguranças, suposições. Isso. Essa é a causa dos nossos medos. É impressionante que na Bíblia, a primeira vez que aparece a palavra medo, aparece a citação de medo, é bem no comecinho. Lá em Gênesis 3:10. Logo depois que a serpente engana Eva se deixa enganar pela serpente,
dá o fruto para ser... Ela come do fruto do conhecimento do bem e do mal, que Deus falou que não era para comer. Dá para Adão, Adão come também. E aí vem Deus andando pelo jardim no final do dia, como ele sempre fazia, e Adão e Eva se escondem de Deus. E aí Deus fala, cadê vocês? E aí Adão responde, eu ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso eu me escondi. Olha que coisa incrível. Olha como o medo ele tem a raiz lá atrás, né? O medo tem a raiz assim, eu fiquei com medo porque eu estava nu. Mas por que estava nu? Na verdade, como ele sabia que ele estava nu? Porque ele fez alguma coisa que não era para fazer. Ele passou a ter um conhecimento que não era para ter. Então ele desobedeceu, ele pecou. E, gente, infelizmente, nós nascemos no pecado. Então o medo nasce enraizado dentro de nós. Algumas pessoas, algumas famílias lidam melhor com isso e outras não conseguem lidar. Tem algumas famílias que são extremamente positivas. Pai e mãe estão sempre dando palavra de afirmação, sempre abençoando os filhos. Filho, você é incrível, você é demais e tal. Tem outras famílias mais críticas. E aí, às vezes, a gente vai crescendo e alimentando esse medo. Porque toda vez que alguém nos critica, parece que nos dá mais medo. Parece que a gente não é capaz. E aí até a gente começa a ter medo de Deus, como Adão teve. A gente, de repente, não consegue andar nos caminhos do Senhor, não consegue ter uma vida como nós gostaríamos. Né? Como Paulo disse, às vezes o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço. E aí eu começo a ter medo de Deus, começo a fugir, inclusive, de Deus. E esse é um ponto muito perigoso. Porque se eu deixo o medo me dominar, eu passo a ficar paralisado. Então, quais são as consequências do medo? Escravidão, pavor, desânimo. E quem está dizendo isso é a Bíblia. A Bíblia lá em Hebreus 2,15 fala, escravizados pelo medo. Aquele versículo está falando que as pessoas estavam escravizadas pelo medo. Em Josué 1,9, Deus está exortando Josué. Josué, seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime. Por que Deus está falando? Deus fala duas coisas aqui, duas consequências que o medo pode trazer. Te colocar em pavor, você ficar apavorado, com medo de tudo que pode acontecer. Qualquer decisão sua te faz ficar com muito medo, e aí isso te paralisa, você não toma a decisão, ou te desanimar. Sabe as pessoas que andam sempre meio triste, que precisam sempre de uma motivação externa, alguém tem que chegar e falar, ei, vamos lá e tal. Então pode ser, a raiz disso pode ser o medo. O medo ou paralisou aquela pessoa, e colocou ela em pavor, ou deixou ela tão desanimada, tão desmotivada. Então Deus está alertando, olha, seja corajoso, encara o teu medo, para você não ficar apavorado e nem desanimar. Então, duas consequências bem claras aí do medo. O próximo, medo na prática do dia a dia. Então vamos pensar agora como empreendedores, como profissionais, alguns medos que a gente tem. Medo da falência e do fracasso. Né? Tem gente que abre um negócio pensando, meu Deus, será que vai dar certo? Vai fracassar? Vai à falência? Se for a falência, o que eu vou fazer? Qual que vai ser o caminho? Qual o plano B para... Tem gente que tem medo de não ser capaz, tem insegurança, falar, mas eu acho que eu não dou conta não. Ser empreendedor, ter um negócio, por mais que eu seja autônomo, não, eu prefiro trabalhar para alguém que me diga exatamente o que fazer. Não que isso seja um problema. Mas, de repente, Deus tem um chamado para você. Eu vou falar daqui a pouco de chamado e propósito. E se Deus tem um chamado e um propósito para você, vai com medo mesmo. Eu, gente, estou aqui com medo. Eu passei essa semana inteira dormindo, acordando de madrugada. Falei para minha esposa, hoje está com a mão gelada, com um nó na garganta, com uma barriga. A gente tem que encarar os medos, não tem outro jeito. Né? Encarar o medo é a forma que a gente demonstra coragem. Sentir-se inadequado ou inadequada. Às vezes as pessoas se sentem, os empreendedores falam assim, mas será que eu... Não sei, acho que eu não estou com idade mais para isso. Acho que eu não levo jeito. Eu não sou tão bom assim. O meu concorrente... tem concorrência aqui. O meu concorrente é melhor. Tem empreendedor que fica o tempo inteiro só olhando o que os concorrentes fazem. Eu gosto de olhar o que os concorrentes fazem. Eu acho que não passa uma semana sem eu ver o que os concorrentes estão fazendo. Mas eu fico olhando e falando assim, na maior parte das vezes, não me sentindo muito bom, falando, nossa,
Nós estamos melhor do que os concorrentes. Olha só. Mas às vezes eu olho e falo, nossa, os concorrentes também, ó, fizeram um negócio legal aqui. E aí, isso vai me paralisar? Quando eu olho para um concorrente que muitas vezes eu olho para concorrentes que são muito melhores do que eu. Estou brincando aqui, né, tanto na IASO, quanto na Fresaria Eventos, quanto no Rubus Coworking. Às vezes eu olho para um concorrente e falo, nossa, eles estão fazendo bem melhor que nós. Mas aí tem duas coisas, gente. Quando a gente está distante, quando a gente olha para uma paisagem distante, a gente vê uma bela de uma paisagem. Só que quando a gente chega bem pertinho, você vê alguns defeitos. Né? Igual artista de televisão. Você olha as pessoas na televisão e fala, nossa, perfeito, a pele, o corpo, tudo é perfeito. Mas quando você conhece bem de pertinho, sem maquiagem, sem Photoshop, sem as edições, você vê que não é assim tão perfeito. Não é assim tão bom. Então, quando eu olho um concorrente que eu falo, nossa, esse é muito bom, aí eu penso assim, não que eu quero diminuir ele, eu falo, não, mas talvez se eu estivesse lá dentro, vendo o dia a dia, eu perceberia que também tem problemas, que também tem lutas. Então, isso não vai me paralisar. O medo da concorrência não vai me paralisar, isso tem que me motivar. Eu tenho que olhar e falar assim, ó, o que eles fazem de bom, eu vou fazer de melhor ainda. Ou o que eles fazem de bom, eu vou fazer outra coisa, não vou copiar eles, vou fazer outra coisa que é ainda melhor. Eu não posso ficar paralisado pelo medo da concorrência. Né? E eu vejo muitos empreendedores assim morrendo às mínguas, porque fica o tempo inteiro olhando. E se você fica o tempo inteiro copiando o que o teu concorrente está fazendo, o que acontece? Você está sempre um degrau abaixo. Você está sempre para trás, porque tem alguém lançando coisa nova, tem alguém fazendo coisa diferente, e até você entender o que ele está fazendo para copiar, você já não tem mais novidade nenhuma, já não tem mais nenhum diferencial. Ah, mas como que eu crio coisa nova? Dá para ler no livro, criar coisa nova? Dá para fazer um treinamento de como criar um produto novo, uma solução diferente? Sabe onde, para mim, está uma grande fonte de criatividade para criar coisas novas, para estar à frente dos teus concorrentes? Bíblia. Começa a ler a Bíblia e começa a olhar o tanto de criatividade que tem na Bíblia. O quanto aqueles homens foram criativos. Eu fico pensando quando Noé recebeu o desafio de construir a arca. Vocês imaginam isso? Eu não sei se todo mundo sabe aqui, mas naquela época não chovia sobre a terra. A Bíblia fala que não tinha chuva. Imagina, porque eu penso assim, gente, empreendedorismo é você resolver um problema. Noé recebeu um problema de Deus. Deus chegou para Noé e falou, Noé, eu tenho um problema para você resolver. Ah, é, Deus? Qual é? Olha, é o seguinte, vai chover. Chover, o que é chover? Não, confia em mim, não é? Vai chover muito, você tem que construir uma arca. Aí ele, beleza, vai chover, eu tenho que construir uma arca. Imagina alguém chegar para você hoje, olha, vai acontecer tal coisa, você precisa resolver esse problema. Você nem sabe o que é isso que vai acontecer, mas você tem que resolver aquele problema. Então, o empreendedor é um resolvedor de problemas. E ele não pode ficar com medo e ficar paralisado e olhando só o que os outros estão fazendo. Perda de controle financeiro. Esse é um dos grandes medos de empreendedor. Muitos empreendedores falam que não conseguem prosperar porque falta dinheiro. Os empreendedores têm medo de falar assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho de onde tirar dinheiro, e eu vou perder o controle financeiro, porque eu não consigo, às vezes, controlar nem as finanças da minha casa. E aí, como é que vai fazer? Então, medo de perder o controle financeiro. Falta de provisão, irmão. Se eu perder o controle financeiro e não conseguir verba, como é que eu vou prover minha casa? Como é que eu vou trazer sustento para minha família? Então, são muitos medos. Aí você deve estar olhando, puxa, eu me identifico com alguns, ou com nenhum, ou com todos. Ah, então empreender assim, não é tão difícil quanto eu acho. É difícil. Principalmente no Brasil. Tem pesquisas que dizem que o Brasil é um dos lugares mais difíceis de empreender no mundo. O que se gasta aqui de tempo para cuidar da documentação, da parte burocrática, o que se gasta de esforço, de dinheiro, pagando impostos, é um dos piores países do mundo para se empreender. É difícil empreender. Empreender para todo mundo? Para mim, igual a Bíblia diz, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Né? Para mim, empreender é do mesmo jeito. Deus pode ter um plano para todo mundo. De empreender tendo um negócio, ser um intraempreendedor, mas poucos respondem, poucos se dispõem a fazer, poucos fazem tudo que tem que ser, faz tudo que tem que ser feito.
né? E muitas vezes o que trava é o medo. É o medo que trava as pessoas de ser tudo aquilo que elas podem ser. Então agora eu quero falar de coragem. A gente falou de medo. Seja forte e corajoso. Gente, no capítulo 1 de Josué, para mim Josué é um dos personagens assim que quando eu li a Bíblia a primeira vez inteira, assim, me chamou mais atenção. Eu gosto de voltar e ler de novo Josué, porque Josué recebe um problemaço, um desafio gigantesco. Toda a promessa que Deus veio fazendo lá, desde Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, aquele povo que ficou 400 anos no Egito, todos, sei lá quantos anos, 500, 600, 700 anos de promessa. E Deus prometendo uma coisa que as pessoas não viam nada. Eu falei, até outro dia o pastor que veio aqui no domingo passado, falou assim, eu fico pensando em Abraão, Deus falando, Abraão, você vai ser pai de nações. E Abraão, com quase 100 anos de idade, não tinha filho. Eu falei, meu Deus, será que é Deus mesmo que está falando comigo? Então, muitas promessas foram feitas. E tudo isso chegou na mão de Josué. Josué, está aqui, quase 1000 anos de promessa. Tudo que Deus prometeu, a terra prometida, tudo que veio sendo falado está na tua mão agora, Josué. Imagina Josué, né? A coragem dele. Imagina Josué recebendo aqui e fala, tá tranquilo. Tá de boa. Isso aí tá. Deixa comigo que vai ficar 10, Deus. Deixa comigo. Lembra da propaganda que passava, que falava assim, deixa comigo, patrão, vai ficar 10. Josué olhou para Deus e falou, não, isso aí tá de boa. Então, com certeza, Josué teve muito medo. Muito medo. Porque era para Moisés entrar na terra prometida. Mas Moisés pisa na bola. Deus chega para Moisés e fala, Moisés, seguinte, cara, você não vai entrar. Você vai ficar pelo caminho. Quem vai conduzir esse povo é Josué. E Deus chama Josué e fala, cara, está com você. Em menos de 10 versículos de 1 Josué, em menos de 10, 12 versículos no máximo, Deus fala 3 vezes para Josué a mesma frase. Seja forte e corajoso. O que mostra isso aí para mim? Que Josué estava com muito medo. E Deus sabia, Deus conhece o nosso coração. Quando Ele olha para cada um de nós, Ele sabe o tanto de medo que está no nosso coração. Mas, gente, Deus só falou essa frase para Josué. Procurem essa frase na Bíblia. Eu fiz esse exercício hoje. Essa frase, seja forte e corajoso, ela aparece na Bíblia dezenas de vezes. Dá a impressão que Deus falou isso só para Josué. Deus falou isso através de vários livros diferentes. Deus chama o povo a ser forte, a ser corajoso várias vezes. Porque Deus sabe que tem medo no nosso coração. Deus sabe que em algum momento a gente vai dar vai tremer na base e vai ficar com medo. E sabe aqueles filmes que tá assim, tem um exército gigante do outro lado, desse lado tem um exército menor, e aí tá todo mundo morrendo de medo aqui, tremendo, mas eis que surge o general do exército num cavalo. Vai lá no cavalo, na ponta, vai até a outra, cavalgando, para aqui no meio do exército, vira para o exército dele e fala assim, olha, nós vamos fazer isso pelas nossas esposas, pelo nosso povo, pela nossa dignidade, pela nossa liberdade. E aí, olha, eu me lembro, isso aconteceu em alguns filmes, mas um deles é aquele Coração Valente, o cara encarando. Então, isso aconteceu também no exército do povo de Deus, porque mesmo Deus falando 3 vezes para Josué, Josué vai procurar o exército e parte do exército, no final do capítulo 1 ainda de Josué, parte do exército vira para Josué e fala, olha Josué, seja forte e corajoso. Eu imagino que é Deus falando assim, vou confirmar isso para você através do teu próprio exército. Você precisa ser forte e corajoso. Além de eu falar para você, o teu próprio exército vai te dizer. Então, gente, pode ser que os seus filhos estão te dizendo, seja forte e corajoso, pai e mãe. Pode ser que os seus colaboradores estão te falando. Pode ser que os seus liderados estejam te falando. Mas se nenhum desses estiver te falando, você pode ter certeza, Deus está te falando. Seja forte e corajoso. Mas por que seja forte e corajoso? Só para ter coragem? Só para encarar? Coragem é ser irresponsável também? Coragem é só ter ousadia para encarar qualquer coisa? Não, não é só isso. Deus explica o porquê que Ele fala para a gente ser forte e corajoso, eu já vou falar já. Deixa eu passar o próximo. Deus disse dezenas de vezes na Bíblia para sermos fortes, para sermos corajosos. Em quase todas Ele diz, estou com você e sou o seu Deus. Deus nunca fala assim, seja forte e corajoso, vai lá, faz o teu melhor.
Deus fala assim, seja forte e corajoso porque eu estou com você. Porque eu sou o seu Deus. E aí eu pergunto para você, precisa de mais alguma coisa para a gente ter coragem? Se o nosso Deus está dizendo assim, eu estou com você, precisa de mais alguma coisa? Para mim não precisa de mais nada. Ah, mas daí até saber que Deus está junto, mas ter fé em que Deus realmente está, é um exercício daí. Aí não é fácil. Então aqui eu estou passando informação para vocês. Nós vamos para a prática já já. Então, tem um versículo em Isaías 41:10. Aliás, Isaías 41, é Deus assim, é um capítulo para levantar a nossa coragem, para levantar a nossa fé, levantar a nossa moral, sabe? Se você puder, quando você estiver nos dias aí que o medo está te abatendo, hoje depois que eu li Isaías 41, deu até uma melhorada na força para vir aqui falar para vocês, que eu estava meio tremendo. Mas o versículo 10 de Isaías 41 diz assim, por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei pela minha mão direita vitoriosa. Gente, Deus está com a gente. Né? Deus está com a gente. E aí, não tem erro. Não tem. Mas aí eu trouxe aqui, e eu vou finalizar já. Eu só trouxe 3 pontos aqui, que aí a gente tem que praticar. Aí é a prática do nosso dia a dia. Bom, então a gente acabou de pegar uma informação aqui. Deus diz para todos nós sermos fortes e corajosos. Deus sabe que a gente tem medo. E Deus não condena o medo. Mas Deus está dizendo, enfrenta o medo e tenha coragem. Mas por que você vai enfrentar? Baseado no que eu vou enfrentar o medo? Porque eu estou com você e eu sou o teu Deus. Agora a gente tem que praticar. E uma das formas de praticar, o primeiro ponto aí é fé. Não tem jeito de praticar isso se eu não tiver fé. E a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A gente não consegue ver. Quando a gente monta um negócio, né, quando eu começo a vender sapato, né, Graça? Ou quando eu abro uma empresa de roupa, de alimento, de tecnologia, de eventos, de carimbos, eu estou fazendo isso pela fé. Pode ter pesquisa de mercado que me diga, olha, tem muito comprador para sapato, tem muito comprador para carimbo. Mas se eu olhar só para as pesquisas vão dizer, mas tem bastante gente vendendo também, viu? Não é? Se eu olho para a pesquisa, tem bastante gente vendendo. Será que o meu preço é o melhor? Olha, parece que sim. Mas aí você pesquisa um pouco mais, tem bastante gente vendendo mais barato que você também. Então, quando você abre um negócio, você não exercitar fé, primeiro em Deus, no propósito que Ele tem para você, e segundo em você mesmo, não adianta. Existe um documento, se você que está aqui e sonha em empreender, tem um documento muito legal que chama Plano de Negócio. Todo mundo que vai iniciar uma empresa, o ideal é que fizesse um plano de negócio. O que é o plano de negócio? Você diz o que você vai vender, por quanto mais ou menos você vai vender, de quem você vai comprar, quanto você vai pagar de imposto, quais estratégias você vai usar. Então, o plano de negócio é o documento ali, é o planejamento inicial que você faz para iniciar um negócio. Se você está pensando nisso, procura. Acho que no portal do Sebrae, em vários outros portais, se você procurar plano de negócio, você vai achar em Word, em Excel, vai achar formuláriozinho pronto na internet para você ir preenchendo, e no final ali você sai com uma visão. Mas, gente, aquilo ali é coisa técnica. Aquilo ali é informação técnica. Aceita qualquer coisa que você colocar. Tem algumas pessoas que me procuram e falam assim, Eduardo, vem cá, eu tenho um plano de negócio aqui, olha, eu vou vender tantas unidades, faturar tantos milhões, com tal margem de lucro. E aí eu olho para aquilo e falo assim, irmão, irmã, beleza. Mas e daí? Quanto você já vendeu? Não, nenhum ainda. Gente, nós precisamos ter fé, inclusive, para validar as coisas. No mundo de inovação, de tecnologia, ou no mundo de empreendedorismo, tem uma sigla em inglês que chama MVP, que é o mínimo produto viável. Se você vai começar algum negócio, primeiro tenta vender o que você está começando aí para 10 pessoas, de preferência que não seja da tua família. Viu? Tem gente que fala, meu negócio é bom, eu já validei, é mesmo? Minha família inteira comprou.
Gente, minha mãe, meus irmãos. Se você valida alguma coisa com a tua família, com os irmãos e as irmãs da célula, com os teus pastores, eles te amam, estão te dando o maior incentivo. Mas você vai viver deles? O teu negócio tem como depender só dessas pessoas? Não tem. Se você não vender para alguém que você não conhece, que não te conhece, que assim, que é indiferente para você, que não nem gosta e nem te acha legal, nem te acha chato, nem te acha bonito, nem te acha feio, nem te acha bom, nem te acha ruim, cruzou com alguém, ofereceu o teu serviço, teu produto, aquilo que você está planejando, a pessoa, gostei. Você fala para ela, quer comprar um? Quero. Quanto? Tanto. Dá um negócio, um descontinho e tal, vendeu. Opa! Se você vendeu para alguém que nunca te viu pela frente, que não tem nenhum compromisso com você, vendeu para 1, vendeu para 2, vendeu para 10, vendeu para 20, vendeu para 30, para mim você validou o teu negócio, você fez o MVP. Então aí, tenha fé em girar aquilo ali. Eu, no começo da minha carreira, assim, eu sempre gostei de vender, gente. Com 13, 14 anos de idade, eu vendia roupa de porta em porta, graças. Eu morava no sítio, lá em Minas, sou mineiro, lá de Monte Santo de Minas, cidadona grande, 14 mil habitantes. E eu morava no sítio. E meu pai e minha mãe eram muito pobres, não tinha dinheiro para nada, não ganhava presente, não fazia nada. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu aprendi o que é ser inconformado. Glória a Deus, porque Deus sempre me incomodou, assim, no bom sentido. Eu nunca fiquei cobrando meu pai e minha mãe, ô pai, mãe, mas como vocês são tão pobres assim, não podem me dar nada? Eu falei, bom, meu pai e minha mãe fazem o melhor que eles podem por mim, eles me amam, eles fazem o máximo que eles podem por mim, mas eles têm um limite. Então eu vou fazer alguma coisa para eu me virar. Tinha um tio que ia no Brás buscar roupa, comprava roupa, trazia, e eu ia, Graça, de porta em porta na casa das pessoas, batia nas fazendas, não era nem cidade. Então andava com 2 sacolonas de roupa, batia lá, vendia calça jeans, camiseta, bermudas, calcinha, sutiã, cueca. E aí, no começo, eu queria vender para minhas tias, que vinham de São Paulo. Elas vinham, acho que olhavam para mim e falavam, coitado desse moleque, vamos comprar uns 100, comprar uns 30 reais desse menino aí para ajudar ele. E aí eu ficava animado, mas as tias iam embora, a família acabou, não tinha mais opção. Se eu ficar dependendo de vender para meus tios, minhas tias, meu avô, minha avó, eu estou perdido. Aí meu pai, não, você vai fazer passar vergonha, vai nas fazendas aí vendendo roupa, parecendo muambeiro, como é que tinha um nome isso aí? Mascate. Parecia mascate. Eu falei, pai, eu não tenho vergonha não estou roubando de ninguém. Ia lá, meu pai falou, não vou junto não, hein. Você que vai, eu não vou me fazer passar vergonha não. Eu ia lá e batia na porta das casas. Aí o povo olhava e falou, mas você não é filho do Zete? Eu sou. Mas está vendendo roupa? Estou. Se quiser comprar, eu estou vendendo. Mas se quiser, beleza, eu vou para a próxima casa. Então, eu estou dizendo isso porque assim, a gente tem que ter fé. E não pode ter vergonha. Tem gente que parece que tem vergonha de empreender. O que você começou a fazer? Eu comecei vendendo, sei lá. Outro dia eu vi que alguém aqui da igreja, que até filho do pastor Trajano, vende lacinho para o cabelo, né? Aí eu olho e falo, meu Deus, tem negócio para isso também. Tem negócio para isso. Hã? Tem tantos? Então, nunca dá para subestimar nenhum tipo de negócio, nenhum início de ninguém. Se a gente olha para o Arnaldo, gente, o Arnaldo começou vendendo cachorro-quente na rua, com um carrinho desse tamanho assim. Imagina se o cara tivesse vergonha. Não sei se vocês sabem um pouco da história do Arnaldo, ele era bancário. O cara devia trabalhar no banco. Na época, bancário usava terno e gravata, ficava no ar-condicionado. O cara estava lá vendendo um carrinho de cachorro-quente na calçada lá e virava à noite lá. Imagina quantos bêbados já passaram por lá, quanta gente já deu canseira para ele, e o cara estava lá. Hoje a gente vê o Arnaldo com 2 lojas, podia estar com muito mais, porque ele parece que não quer, acho que agora abriu em Maringá. Eu tenho vontade de uma hora conversar com ele e falar, Arnaldo, pelo amor de Deus, deixa eu ser teu sócio bem minoritário, vamos abrir Arnaldo no Brasil inteiro, porque tem, né? Você vê que tem. Então, a gente precisa ter fé, a gente precisa exercitar a fé, a gente precisa acreditar na gente mesmo. E a fé é o seguinte, peça, porém, com fé sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Gente, vocês já viram pessoas, não precisa levantar a mão e nem falar assim, eu sou assim. Não, fica quietinho. Mas você já viu gente que assim, numa semana está vendendo roupa. Passa um mês, está vendendo sapato. Roupa e sapato ainda está perto, né? Dá para vender para os meus clientes. Mas passa um mês, está vendendo comida. Passa mais 2 meses, está vendendo colchão. Aí passa mais 2 meses, está vendendo sei lá mais o quê. Eu falo, meu Deus do céu, a pessoa não dá tempo nem de
nem de conhecer melhor o mercado que ela está, nem de experimentar mais as coisas. Gente, não tem jeito. Você abre um negócio, é um ano. Normalmente é um ano você tendo prejuízo. Só que não é um prejuízo assim, mas eu só estou tendo prejuízo. Você está investindo, criando um negócio. Não importa o que é. Mas o primeiro ano é ano de investimento. É ano que você vai ter que tirar dinheiro, sei lá de onde. Se você não tiver mais de onde tirar, vai tirar do banco emprestado. Vai tirar de um investidor, de um sócio, de um fundo de investimento. Vai tirar de algum lugar. Primeiro ano de um negócio, ou às vezes até mais, os primeiros 2 anos de um negócio, é muito difícil. Mas, gente, o tempo prova tudo. O tempo prova tudo. Se o teu negócio é bom, se a tua entrega é boa, o teu produto, o teu serviço é bom, ele vai prevalecer. Vai, né? Não tem concorrente que te para, não tem nada. Eu vou falar o porquê disso daqui a pouco. Então, a gente precisa ter fé, né? Não dá para ser mais ou menos. E fé, para mim, está relacionada a propósito. E propósito virou uma palavra até que todo mundo fala, né? Você tem que ter propósito. Outro dia a gente até brincou no podcast, né, Tiago? Todo mundo hoje fala de propósito. Mas, gente, eu não esqueço até hoje. Eu fiz ECM aqui, Escola de Capacitação Ministerial. E eu lembro de muita coisa da ECM, mas tem uma frase que o pastor Davi falou na ECM que ela parece que acende um neon assim na minha cabeça quase todos os dias da minha vida. O pastor Davi falou, vai ter momentos da tua vida, vai ser tão difícil o que você está vivendo, vai ser tão difícil a situação, o cansaço, os desafios de servir a Deus, inclusive, de fazer as coisas certas, que a única coisa que vai te sustentar é a convicção que você tem no teu propósito, no chamado que Deus tem para você. Então eu vou te falar uma coisa, se você não tem muito claro o propósito que Deus tem para a tua vida, o chamado que Ele tem para você, começa a orar hoje sobre isso. Começa a buscar hoje, Deus, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Qual é o chamado que o Senhor tem? Outro dia a gente estava vindo para São Paulo, a Giovana, minha sócia, né, a gente no carro, e aí a gente conversando, e uma hora eu falei para ela, né, Gia, eu falei, Gia, eu acho que um chamado que Deus tem para mim é empreender, ter pessoas do meu lado e falar sobre empreendedorismo, e vivenciar e compartilhar sobre isso. Porque eu sinto assim que Deus tem, não é possível que tantas coisas estão acontecendo. Porque, gente, quando eu olho para mim mesmo, eu lembro aqueles medos que eu mostrei agora há pouco, às vezes eu me sinto incapaz, incompetente, desorganizado, eu me sinto um monte de coisa ruim. Aí eu olho outros empreendedores e falo, nossa, olha, esses caras ou essa mulher é muito melhor do que eu. Olha, isso sim é empreendedor. E aí eu olho e os meus negócios estão andando, estão crescendo, difícil, luta diária, mas assim, eu olho cada ano para trás, tem mais funcionário, tem mais faturamento, tem mais cliente. E aí eu falo, Deus, não é possível. Se não for o propósito, o chamado do Senhor para a minha vida, não pode ser. Então, às vezes, o pessoal do Sebrae, de vez em quando, me chama para ir lá, fala, você vai lá, você vem dar um testemunho aí, não é testemunho que eles falam, é um depoimento. Eu falo, eu vou, mas tem uma coisa, hein? Eu vou falar do Sebrae, que o Sebrae sempre foi uma bênção na minha vida, mas eu vou falar de Deus também. Porque, para mim, o grande divisor de águas na minha vida foi o dia que eu me converti. Eu vou contar isso rapidinho daqui a pouco, mas eu quero continuar aqui. Então, é preciso ter uma visão clara do seu propósito de vida e do chamado que Deus tem para você. Muitos são os planos do coração dos homens, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, gente, primeiro ponto aí, para você combater medo, você precisa ter fé. E para ter fé, tem que estar claro o teu propósito, o teu chamado. Porque você se apega a ele e não tem nada que vai te parar. Se o propósito da tua empresa estiver alinhado com o propósito de Deus, e eu falo isso, inclusive para meus sócios lá, eu falo, olha, enquanto o propósito da IASO, da Fresaria Eventos, do Rubus estiver alinhado com os propósitos de Deus, não tem nada que para a gente. Não tem crise, não tem concorrência. Aí veio... A Fresaria Eventos e a IASO trabalha com eventos, né? E aí veio a pandemia em 2020. Meu Deus, o que vai ser de nós? Gente, em 12 meses de pandemia, a gente nunca faturou tanto, nunca teve tanta margem de lucro. Mas não é evento que você trabalha, pararam todos os eventos. Deus, e é por Deus, e Deus vai usando a gente, as pessoas, Deus permitiu que a gente se reinventasse nesse tempo.
começasse a trabalhar com eventos online, coisa que a gente nunca tinha feito. Aí não pode, aí você tem que encarar o medo. Eu lembro o primeiro evento online que a gente fechou para fazer, 30 mil pessoas para participar, a gente não sabia quase nada, aquele frio na barriga, meu Deus, e agora? O que vai ser disso? Mas tem que encarar o medo. A gente foi, fez, cometeu um monte de erro, mas assim as pessoas estavam muito mais compreensivas ao erro, porque ninguém sabia fazer. Eu falei, bom, esse é o melhor momento de fazer alguma coisa diferente, porque está todo mundo começando. Quando está todo mundo começando, está todo mundo mais ou menos no mesmo patamar. Quem tem muito dinheiro, a empresa que é muito grande, a que é pequenininha, está todo mundo no mesmo. E aí a gente começou, tanto a Fresaria Eventos quanto a IASO, criar coisas para os eventos online. Né? Lembra disso aí, Gu? E a gente passou ali uma dor de barriga e tal, 2, 3 meses depois do começo da pandemia, a gente estava faturando e não parava de cliente ligar lá e gente querendo evento. Num determinado momento eu lembrei. Eu lembro que no primeiro dia da pandemia eu sentei com os sócios da Fresaria Eventos, né, João? E a gente orou, falou, Deus, dirige o nosso caminho. Aí, o que o senhor tem para nós durante esse tempo? A gente não sabe se vai parar 15 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses. E Deus vai usando as pessoas e aí faz um milagre. Então, assim, o propósito para nós estava muito claro. Nós não mudamos o propósito de nenhuma das empresas, a missão, a visão, os valores de nenhuma das empresas durante a pandemia. A gente continuou com o mesmo propósito, a mesma visão. Só mudamos a forma de fazer. E Deus foi nos abençoando. Então, o primeiro ponto, fé. O segundo ponto, esperança. Gente, não tem como ter coragem se você não tiver esperança. E fé tem que te gerar esperança. Porque tem gente que não tem esperança, acha que tudo vai dar errado. É muito pessimista. É claro que você tem que considerar tudo que pode dar errado. Mas você não pode pensar que o tempo inteiro as coisas vão dar errado. Você não pode pensar que o tempo inteiro as pessoas estão querendo te passar para trás. Tem gente também que é extremamente insegura e desconfiada. Gente, tem muita gente ruim nesse mundo. Tem muitas pessoas que você não pode abrir o teu coração, que você não pode confiar. Mas tem pessoas que Deus vai colocar do teu lado e que você precisa confiar. Você precisa, eu me lembro em épocas de crise, né, daquele vídeo circular, não sei se vocês já viram um vídeo, que tem uma sopa, assim, bem no meio, tem um círculo de pessoas, e lá no meio tem uma sopa. E a pessoa tem uma colher, que o cabo é muito grande, ela não consegue pegar a colher com aquele cabo grande e colocar na boca. Então ela não consegue aproveitar aquela sopa que está ali. E aí as pessoas estão ali morrendo de fome, uma batendo a colher na colher da outra, só que chega um momento que elas falam, não, peraí, se eu pegar a minha colher longa aqui e servir o Tiago, e o Tiago servir o Totti me servir, aí todo mundo se alimenta. Então, a gente precisa confiar nas pessoas que estão perto de nós, porque tem momentos que só quem está muito perto de nós e muito junto é que vai sustentar. Essas pessoas são a nossa família, a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, os nossos sócios, os nossos colaboradores, as pessoas que lideram ali junto com a gente. Se a gente não chegar em alguns momentos e abrir o nosso coração para essas pessoas, inclusive de dizer quais são os nossos medos, quais são as nossas... É difícil, e a gente precisa ter esperança que as coisas vão mudar e as coisas vão acontecer. Né? Então, não só isso, mas também nos gloriamos das tribulações. Esse versículo é muito legal. Nos gloriamos das tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Os problemas vão produzindo em nós perseverança. A perseverança gera um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Então, esperança não é assim, eu não posso falar, não, agora eu vou ter esperança. Esperança é um processo. Esperança começa quando eu encaro os problemas, quando eu tenho perseverança, eu continuo, eu não desisto. Isso gera um caráter em mim. Porque, gente, nós também vivemos uns tempos que as pessoas não podem ser contrariadas às vezes. Que as pessoas não têm, elas arrastejam para suas próprias vontades. As pessoas não conseguem cortar um hábito ruim e colocar um hábito bom no lugar. Não conseguem, por exemplo, parar de usar o celular, reduzir o tempo de uso do celular, parar de assistir televisão, parar de fazer algumas coisas, porque os desejos, as vontades são muito fortes. Então, quando a gente encara isso também, isso vai gerando um caráter maior em nós, um caráter aprovado, isso gera esperança. Né? E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Tem três pontos importantes aqui da esperança. Um deles, gente, é que a gente tem que saber que nós somos mordomos. A gente tem que ser mordomo por essência. Quando eu li a primeira vez a palavra mordomo, eu falei assim, nossa, então eu tenho que ser tipo um escravo, aqueles que limpam os pés do seu senhor, que beija os pés dele. Eu tinha uma visão errada de mordomo. Mordomo é alguém que cuida dos bens
de outra pessoa. José foi mordomo de Potifar. José foi mordomo daquele dono da prisão, lá, o carcereiro, o responsável pela prisão. E a Bíblia diz que enquanto José era mordomo, prosperava. Que os dois prosperaram enquanto José estava por lá. Então eu vou te dizer uma coisa. O teu negócio, a tua empresa, a tua carreira, o teu emprego, não é seu. É do Senhor. A provisão que chega até você é Deus que envia. Não é conquista nossa. E quando eu tenho clareza disso, gente, que Deus é dono de todo o ouro e toda a prata, está muito mais resolvido de eu não ter mais medo. Porque daí eu olho para as empresas e falo assim, Deus, é sua. Eu estou aqui como mordomo. O Senhor sabe que eu estou andando aqui de acordo com... Estou lutando para andar conforme o Senhor me pede para andar. Então os negócios são seus. E aí, gente, é mais fácil de dormir. É mais fácil de deitar na cama, dormir e falar assim, Senhor, é teu. Então começa a colocar a tua carreira, a tua empresa, o teu negócio na mão de Deus e lembrar disso aqui. Ele é dono de todo o ouro e toda a prata. Fidelidade. Jesus um dia diz, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus aqui foi muito claro. A gente tem que ser dizimista. O que é de Deus, gente. É discutir, gera discussão se eu vou dizimar na empresa ou dizimar no... Não sei, às vezes a empresa, o lucro é reinvestido. Dizima daquilo que chega para você. O recurso que chega para você, dizima. Devolve 10% para Deus. Na verdade, tudo é de Deus. Devolver 10% para Ele faz parte. Se a gente não faz isso, aí a gente fica que nem Adão, fugindo de Deus com medo de Deus, achando que a gente está em pecado. Deus nunca disse assim, olha, eu vou te castigar porque você não dizima. Mas Deus não pode proteger você quando você não dizima. E quando você não paga imposto, você não está seguindo as leis dos homens. E a Bíblia também diz que a gente tem que honrar as leis dos homens. Então, se você tem uma empresa e não está formalizado, se você está comprando sem nota, vendendo sem nota, regulariza a tua empresa. Isso também te traz bênção e te dá mais esperança. Né? Porque você sabe que você está fazendo coisa errada, você fica assim, puxa, não sei, acho que se eu fizer tudo certinho não vai dar certo. Mas Deus vai te surpreender. Quando eu me converti, eu fazia tudo errado. Eu comprava equipamento fora do Brasil, importava ilegal, vendia sem nota. Tudo que eu fazia era errado. Eu fui à falência. Eu cheguei aqui com a empresa faturando R$5.000 por mês e devendo mais de 130 mil. Aos olhos naturais não tinha mais jeito aquilo. Sei lá quando que eu ia terminar aquela dívida. E aí eu falei assim, bom, eu vou mudar tudo. Eu vou comprar com nota, eu vou emitir nota do que eu vendo, eu vou registrar o único funcionário que eu tenho, eu vou tentar fazer as coisas do jeito certo agora. Alguém falou para mim, você está maluco, se fazendo errado já não está dando certo, imagina fazer do jeito certo. Eu cheguei aqui com 25 anos de idade, hoje eu tenho 40, e Deus transformou a minha história, fazendo o que é certo. Então, o que vai te trazer esperança é fazer a coisa certa. Como é que Deus vai te abençoar fazendo alguma coisa errada, né? E generosidade, isso faz parte também de esperança. Você precisa ser generoso. Vocês serão enriquecidos para quê? Para mim, não. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Gente, sabe quando você é generoso com alguém? Quando você contrata um funcionário, um colaborador, e aí você olha para ele e fala, nossa, não está valendo o que eu estou pagando. Ele não está me entregando o resultado dentro disso que eu estou pagando, esse valor que eu pago para ele. Você está fazendo duas coisas ali. Você está investindo na vida de uma pessoa e você está sendo generosa. Você está investindo na carreira de alguém, você está sendo generoso com essa pessoa. Eu estou dizendo isso porque eu vejo empresas que contratam as pessoas e um mês depois demite, porque não serve. Se você tem expectativa que você vai contratar alguém que vai te dar resultado em um mês, nem contrata. As pessoas precisam de 3 meses para entender a empresa, entender o negócio, entender o que você faz, quem são teus clientes. Elas precisam de mais 3 meses de amadurecimento. 6 meses depois, 7, 8 meses, ela vai começar a te dar resultado. Só que você está semeando. Você já viu semente que você joga e já nasce e você já colhe o fruto? Só que tem empreendedor que não quer semear e esperar. Não quer semear, regar e esperar. Quer resultado imediato. E não é assim. Então a gente precisa ser generoso. Generoso não é sair dando dinheiro para as pessoas. Se Deus falar com você, dê também, abençoe. Mas generosidade para o empreendedor, muitas vezes é abrir porta de emprego para alguém e não desistir dessa pessoa. Eu tive consultoria muitos anos com o Rafael Favil, que hoje é pastor em João Pessoa, ele fala assim, nunca pegue ninguém de surpresa. Isso é uma cultura para mim. Eu não chego lá na empresa e falo, está demitido. A pessoa, nossa, que surpresa. A gente tenta sempre dar um feedback, dar 2 feedbacks, falar para a pessoa que ela precisa mudar, tentar ajudar, o que eu posso te ajudar para você mudar? E aí depois de 3,
4 vezes, aí a gente fala, olha, realmente você não quer mudar. A pessoa chega num momento que ela quase se demite. Ela fala, não, eu vou pedir as contas, porque realmente eu não consigo fazer o que vocês querem que eu faça. Isso é ser humano e ser generoso com as pessoas. E o último ponto aqui, esperança. Esperança tem a ver com resolver problemas. Esperança ainda não é o último ponto. Esperança ainda, falando do segundo ponto, que tem a ver com resolver problema, comece identificando o problema. Para começar um negócio, a gente precisa identificar quais problemas existem. Todo negócio resolve um problema, todo. Se você vende sapato, você está resolvendo um problema. Se você faz bolo, você está resolvendo um problema de alguém. Quanto mais específico for o problema, quanto mais recente, novo for o problema, quanto maior impacto esse problema cria, maior é a chance de você produzir algo para resolver. Quando você produz alguma coisa, desenvolve algo, um produto, um serviço, uma solução para aquele problema, normalmente você consegue mercado, você começa a se dar bem. Encontre uma solução eficiente e viável. Evolua dia a dia. Esteja atento aos clientes. Deus vai mostrar o melhor caminho a cada passo. Eu gosto muito desse versículo. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Gente, tem um monte de gente que chega assim e fala assim, nossa, eu tive uma ideia que eu não posso nem falar para os outros. A ideia é muito boa e com essa ideia aqui eu acho que dá para ficar milionário. Ou tem gente que fala assim, rapaz, eu não tenho nenhuma ideia boa, não empreendo porque eu nunca tenho ideia boa. Gente, nenhuma grande empresa nasceu de uma ideia assim. Ó. Ninguém. Todo mundo começa, às vezes tem empresa que começa com outra coisa. Às vezes nem tem muito a ver, e ela vai evoluindo. É na jornada que você encontra a melhor solução, o melhor produto. E a palavra de Deus está dizendo, ó, ela é lâmpada que ilumina os meus passos. A lâmpada era algo que ficava no sapato, né? Ficava pendurado ali perto do sapato. Então, não era um negócio que iluminava lá na frente, anos na frente. Não, a lâmpada vai iluminando cada passo que eu estou dando. E eu tenho orado para Deus isso. Deus, vai iluminando cada passo que eu dou. Cada novo produto que a gente lança, cada nova solução, cada evento que a gente faz, vai iluminando para a gente aprender coisas novas e fazer coisas melhores. Esse é um processo. Não espere você ter uma ideia genial. Pode ser que Deus te dê isso, mas normalmente Deus vai te dar ideias geniais, vivendo o meio do problema e melhorando e fazendo a cada dia. Como o pastor Paulinho ministrou outro dia, Deus encontrou com Moisés na sarça, num lugar simples do dia a dia, num lugar ordinário. E aquilo que você vai fazendo todo dia de simples, tudo aquilo que você vai fazendo que parece trivial, que você vai aprendendo com aquilo, vai te levar a um lugar extraordinário, vai te produzir um resultado extraordinário. Então, o último ponto aqui, para acabar com o medo, o amor. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado pelo amor. Você sabe qual é o tema da igreja esse ano, né? Fé, esperança e amor. São esses, para mim, os pontos para você quebrar qualquer medo que tenha de empreender, medo para evoluir na tua carreira. Né? O amor é o maior de todos. Deus fala, o amor é o maior dos dons. Se você puder escolher o maior deles é o amor. A gente precisa fazer as coisas com amor, a gente precisa amar as pessoas. Precisa amar, inclusive, o concorrente. Amar, inclusive, aquele cliente que você fala, meu Deus, vontade de demitir esse cliente. Tem que amar ele. Tem que amar as pessoas que, às vezes, dão trabalho para a gente. Você tem que falar a mesma coisa 10 vezes. Mas, como o pastor Luiz sempre diz, o óbvio precisa ser dito. E, às vezes, você vai falar 10 vezes o óbvio. A gente precisa amar as pessoas. A gente precisa amar a gente mesmo. A gente precisa evoluir no amor. Porque, quando a gente evolui no amor, o amor quebra o medo. Porque se eu amo a Deus, se eu me sinto amado por Deus, se eu amo as pessoas que estão ao meu redor, não tem medo. Eu vou quebrando o medo, vou reduzindo o medo, vou aumentando a minha coragem, porque eu sinto segurança. O último slide aqui. Coragem para viver o propósito vai arrastar liderados. O fator de multiplicação é poderoso para um negócio e para as pessoas. Gente, empreendedor precisa ser líder. Para mim, empreendedor precisa ser 2 coisas. Precisa ser vendedor e líder. Ah, eu não gosto de vender. Você precisa vender. Tem que vender tua imagem, tem que vender teu produto, teu serviço, vender tuas ideias, vender aquilo que você acredita. Você precisa ser um vendedor. Fizemos um evento lá na IAS no começo do ano, a gente falou assim, ó, aqui todo mundo é vendedor.
Porque a galera fala assim, não, vendas é uma coisa, o resto da empresa é outra. Não, gente, todo mundo vende aqui. Empreendedor precisa vender. Na verdade, para mim, todos os colaboradores de uma empresa precisam vender. Ah, mas todo mundo vai sair batendo em porta a porta? Não. O recepcionista de uma empresa pode ser responsável por uma grande venda, pela forma como ele atende, pela cordialidade. O atendimento de uma empresa, de um 0800, de um call center, pode ser responsável por ela fechar um negócio milionário, pela forma como ele atende. O cozinheiro de um restaurante, ou a cozinheira, pode ser responsável por aquela empresa se tornar uma grande potência. Todo mundo é vendedor. Alguns vão precisar falar, vão precisar argumentar, né? E a gente precisa liderar também. Não tem como empreender sem liderar. Ah, mas as pessoas dão trabalho. Dão mesmo. Eu também dou. Fico pensando quem me lidera, eu falo, meu Deus, eu dou trabalho. Sou teimoso, quero entender exatamente o porquê que tem que fazer aquilo, mas eu obedeço. Depois de entender, eu obedeço. Mas eu dou trabalho. As pessoas dão trabalho. E quem trabalha comigo sabe, a galerinha aqui que trabalha comigo, tem hora que eu falo, gente, tem hora que eu não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém. Eu nasci e cresci no sítio, e lá eu subia no alto do monte, sentava numa pedra, ficava olhando assim o horizonte por horas. E eu tenho uma saudade daquilo. Só que hoje eu tenho quase 50 pessoas. Então a chance de todos os dias, pelo menos umas 10, 15 ou 20 vir falar comigo, inclusive trazendo situações de problema, de dificuldade, o que você acha? E aí, vamos fazer o quê? Todo mundo perguntando, e aí, o que nós vamos fazer? É um desafio liderar. Ah, mas eu não gosto de liderar. Gente, não tem outro jeito. Se você não liderar como empreendedor, se você não se dispor a abençoar as pessoas, a ensinar, a pegar na mão, a fazer junto, a ser exemplo. Lá na EASO a gente tem uma disputa lá. O João que está aqui, a gente disputa quem chega mais cedo lá na EASO. Por que eu gosto de chegar cedo na empresa todo dia? Eu quero ser exemplo. E lá a gente não pica cartão. As pessoas têm, alguns que têm horário, outras têm mais flexibilidade, mas eu chego lá todo dia 7 e pouco, 7 e meia. A gente precisa liderar por exemplo também, né? E a briga é boa aqui entre eu e o João. Quem que chega mais cedo lá? O João tá quase ganhando de mim já. No começo não chegava, né? Agora está evoluindo. Jesus é o maior exemplo de líder que encarou seu propósito com muita coragem. Por isso continua influenciando o mundo, conquistando liderados. Gente, o maior exemplo de líder que a gente tem, é Jesus. Olha quantos anos Jesus passou por aqui e o impacto que ele produz até hoje. Nós estamos aqui hoje falando porque Jesus esteve nessa terra. Porque Jesus pegou 12 pessoas, mais, né? Mas ele selecionou de todos aqueles que ele pegou 12 para ser mais pertinho dele, isso é importante. A gente precisa ter líderes que estão mais ligados a gente, né? O bom líder é aquele que forma outros líderes. Jesus pegou ali 12, ele selecionou 12 do meio daqueles todos que ele liderava ali, e para tornar eles líderes. Ele perdeu um pelo caminho, por decisão de Judas, né? Mas os outros 11, ele tornou homens que mudaram a história. E muitos deles, a Rafa estava falando hoje, que muitos deles começaram a servir Jesus ainda como adolescentes, jovens. Então, às vezes, a gente olha para as pessoas que estão perto de nós e fala, não, mas essa pessoa não tem, mas não dá, a pessoa não vai, é ruim de serviço, não aprende, não sei o quê. Toda vez que você olhar para alguém, se tiver assim, uma pontinha de vontade de desistir de alguém, lembra de Jesus. Jesus pegou Pedro, um cara teimoso, bocudo, e tornou Pedro um cara que escreveu parte do Novo Testamento. Pedro dando conselho para casais. Pedro devia ser um ogro, né, quando Jesus começou. E Pedro dando conselho para casais. Então, gente, há esperança para todo mundo que está do nosso lado. A diferença é Deus. A gente tem que colocar as pessoas também na mão de Deus. Orar pelos nossos liderados. Ah, uma pessoa nem crente não vai na igreja. Eu oro por eles. Eu oro, Deus, não sei se um dia vai se converter, se um dia vai reconhecer que o Senhor é Jesus Salvador, mas eu quero amar essa pessoa, eu quero servir ela, eu quero fazer o meu melhor por ela. Então, porque eu quero fazer um pouco daquilo que Jesus fez. Porque ele falou que se eu fizer aquilo que ele fez, ele vai deixar que a gente tenha ainda, faça coisas ainda mais incríveis do que ele fez. Então imagina, tudo que Jesus fez, se a gente vai poder fazer coisas maiores. Para isso a gente tem que liderar. Gente, praticamente acabou o nosso tempo. Eu estou aqui com o último... Pode passar, Tamile. Se alguém quiser mandar aí uma pergunta,
Eu só quero fazer uma oração para finalizar com vocês. Eu vi que alguém aqui só mandou um olá. Se alguém quiser mandar uma pergunta, pode mandar. Mas eu só quero encerrar, se alguém quiser mandar uma pergunta, envie. Mas eu quero encerrar só contando um breve testemunho. Pode colocar o próximo ali, Tamile. Empreendedores são pessoas improváveis. Gente, está aqui diante de vocês um cara improvável. Como eu falei, eu nasci de uma família muito pobre, no interior de Minas, na zona rural. Meu pai e minha mãe pouco estudaram, meu pai é quase um semi-analfabeto, não tem nada de empreendedor. Minha mãe é uma batalhadora, mas também não gosta de empreender, não vai. E quando eu tinha lá 13, 14 anos, comecei a vender roupa e eu olhava, eu subia no alto da montanha e olhava e via aquele mundo. E falava, meu Deus, eu quero conhecer esse mundo, eu quero fazer coisas diferentes, eu quero viajar, conhecer pessoas, viver desafios. E aí, gente, tinha gente que dava risada de mim quando eu falava que tinha vários sonhos. Eu parei de compartilhar os sonhos com as pessoas, com qualquer pessoa. E aí fui morar na casa de tio, no interior do estado de São Paulo. Passei por muitas situações muito difíceis, de humilhação e tudo. E eu era sofria bastante bullying. Quando eu morava no sítio ainda, chegava, a carteira ficava tudo suja de barro, porque o barro ia desgrudando do pé. Os meninos e as meninas que estudavam comigo, nem fazer trabalho em grupo, eles queriam fazer com a gente. Falavam que a gente era tudo da roça, do mato. Então eu passei por muita coisa. Tem muitos motivos, talvez, por eu ter tido medo. E eu tive muito medo. Fui para São Paulo morar sozinho, aos 17 anos de idade. Alguém que sai do sítio vai morar em São Paulo, capital. Passei por muitas coisas, mas Deus sempre colocou no meu caminho homens e mulheres que me abençoaram. Sempre. Eu não lembro de uma vez, em um lugar que eu tenha trabalhado, que Deus não tenha providenciado alguém. Que Deus não tenha levantado alguma pessoa para ensinar, para abençoar. Então, hoje eu quero ser essa pessoa. Hoje, Deus está dando aqui a oportunidade para cada um de nós quebrar medo e ser essa pessoa que vai ajudar outras. E de repente você olha para você mesmo e fala, mas eu sou muito improvável. Eu não tenho estudo, eu não tenho experiência, eu não sei fazer quase nada. Mas eu vou falar uma coisa para você. Se Deus tem um plano, se Deus tem um propósito, se Deus tem um chamado para a tua vida, nada vai te parar. Nada vai te parar. Nada, nada, nada. Não tem crise, não tem concorrência, não tem limitação das suas próprias habilidades, não tem nada que vai te parar. Empreendedores são pessoas imprevisíveis. E de repente eu estou no meio de um monte de imprevisíveis aqui. Ó. Pessoas que talvez foram desacreditadas por outras, pessoas que talvez foram maltratadas pelos próprios pais. De repente nem o teu pai e tua mãe acreditam em você. Ou as pessoas que você ama olham para você e não acreditam em você. Mas Deus acredita. Deus acredita em nós. Deus é capaz de pegar uma pessoa. Jesus foi capaz de pegar aqueles 12 e transformar em homens que mudaram o mundo. Deus é capaz de pegar cada um de vocês e transformar em empreendedores e empreendedoras que vão mudar a cidade de Londrina, que vão expandir o reino de Deus. E como foi falado no louvor, empreender, negócio, dinheiro não é fim, é meio. Eu estou aqui, gente, cada dia que eu chego na minha empresa, para mim eu estou servindo a Deus. Eu ainda quero viver para ser convidado para grandes eventos, para eu poder falar e ter a oportunidade de compartilhar do amor de Deus para as pessoas. Amém? Vamos orar por isso? Eu acabei extrapolando o tempo aqui. Eu vi que algumas pessoas mandaram perguntas, mas eu quero primeiro orar por vocês. Primeiro assim, gente, eu quero que você traga à tua memória o que pode estar te causando medo, o que pode estar te causando insegurança, o que está na tua história que pode estar te causando, te prendendo de
você alcançar o que você tem que alcançar. Fecha os teus olhos, pensa nisso assim. Desde que você nasceu, a tua infância, a tua adolescência, quando você era jovem, de repente você ouviu palavras negativas, você ouviu coisas difíceis das pessoas. Mas Deus te trouxe nesse lugar hoje. E eu louvo a Deus pela tua vida. Eu nem esperava que tivesse tantas pessoas aqui num sábado chuvoso. Deus trouxe você aqui. Me trouxe também, para a gente quebrar, de repente, medos que estão bloqueando a gente, que estão travando a gente de ser tudo aquilo que Deus quer que a gente seja. Então, seus olhos fechados, cabeça baixada, quero orar por você. E debaixo da autoridade da igreja do Senhor. Deus, muito obrigado por esse sábado, Pai. Muito obrigado por esse dia. Obrigado pela vida de cada uma dessas pessoas que vieram aqui, ó Senhor. E nós acabamos de dizer que os empreendedores são pessoas improváveis. Não dá para olhar para um recém-nascido e falar, esse vai ser empreendedor porque nasceu num lar de pessoas bem-sucedidas, ou de cristãos, ou por causa de cor, por causa de localização, por nada. Na verdade, o Senhor é que escolhe as pessoas, o Senhor tem propósito para as pessoas. Mas durante a nossa história, Deus, às vezes muita coisa acontece, a gente ouve muita coisa. E eu quero agora clamar ao Senhor, ó Pai, pela vida de cada homem, cada mulher que está aqui, que já pode ter ouvido muitas coisas. Senhor, que o Senhor traga coragem ao coração dessas pessoas. Não porque elas vão se tornar corajosas, porque ouviram alguma coisa técnica aqui, mas porque elas tenham convicção de que o Senhor é o Deus delas. E que o Senhor está junto, o Senhor vai junto na caminhada, o Senhor vai falar, vai abrir portas, vai abençoar. Então, Pai, em nome de Jesus, quebra cadeias, quebra correntes que podem estar amarrando algumas pessoas aqui hoje, ó Deus. E se tem situações que elas precisam resolver, Pai, que essas pessoas resolvam o que tem que ser resolvido. Para que elas sejam livres, ó Pai, para serem generosas, para serem fiéis com o Senhor, para prosperar, ó Deus. Pai, eu creio que essa ação do Hino Empreendedores, ó Deus, nasceu no teu coração, porque o Senhor quer levantar homens e mulheres prósperos, ó Deus, homens e mulheres influentes, abençoados, que vão abençoar quem está ao redor delas, e que vão fazer diferença, expandir o teu reino, levar o teu reino a outros patamares, ó Deus. Com certeza, Deus, cada empresa que tem um propósito alinhado com o teu propósito é uma extensão da tua igreja. E é assim que eu profetizo sobre cada empresa representada aqui. Que essas empresas estejam uma extensão do teu reino. E se o empreendimento for do Senhor, ó Deus, não tem por que ter medo. O empreendimento do Senhor, ele não fracassa. O empreendimento do Senhor, ele prospera. Prospera esses homens e mulheres que estão aqui, em nome de Jesus. Amém.